Daremos início, neste momento, à terceira palestra do programa Mês Tecnológico, uma iniciativa da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Este webinário, este encontro será transmitido através da plataforma Zoom e este encontro poderá ser revisto através do aplicativo YouTube. Este programa está sendo gravado. Em ato contínuo, a gente já apresenta e anuncia a nossa palestrante desta manhã, que é a Anne Michele Martins Moura Cavalcante. Ela é graduada em Direito pela Universidade Potiguar, UNP, pós-graduação lato sensu em Ciências Criminais pela Universidade Cândido Mendes, UCAM, especialização de 14 de maio de 2004 a 11 de junho de 2006. Exerceu o cargo efetivo de assistente em administração na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 25 de julho de 2006, iniciou suas atividades no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte como servidora efetiva lotada no 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Natal. Em 2009, foi nomeada para o cargo de assessora do Juizado Cível e continuou a desempenhar no 3º Juizado Especial Cível as funções de realizar audiência de conciliação, elaborando minutas e despachos, decisões e sentenças, assessorando o Dr. Gustavo Eugênio de Carvalho Bezerra até o mês de setembro de 2013. De 2013 a 2020, em outubro de 2013, foi cedida à Secretaria de Informática do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, na CETIC, para trabalhar no Departamento de Projetos e Sistemas, visando a implantação e expansão do PJE na comarca de Natal, interiores e no 2º grau, instância superior, ficando no projeto até março do ano passado, até 11 de março de 2020, quando foi nomeada para o cargo de assessora do Juizado Cível na 3ª turma recursal, desempenhando a função de assessoria ao gabinete do Dr. Francisco Gabriel Maia Neto e do Dr. Andreu Nobre, elaborando minutas de despachos, decisões e votos. Em fevereiro de 2021, foi cedida à CETIC, voltou a casa, para realizar os testes na nova versão do PJE e continua sendo de atuação junto à equipe do PJE, onde desempenha as suas funções até o presente momento. A gente, neste momento, depois dessa apresentação, a gente vai ouvir atentamente o que tem a nos dizer a nossa palestrante desta manhã. Bom dia, Michele, fique à vontade, pode ficar tranquila para desenvolver o seu tema. Obrigada à Secretaria de Comunicação, Edinaldo Isabelle, que a gente conversou um pouquinho antes. Bom dia a todos, acredito que todos estão me vendo e me ouvindo bem, né, para a gente começar aqui a explanação. Inicialmente, eu quero agradecer e dizer a alegria de estar retornando à CETIC e agradecer o convite do secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação, Gerânio Gomes, bem como de Rodolfo Trindade, que é o coordenador do projeto do PJE, para estar participando aqui, juntamente com Janete, que já é da casa há bastante tempo também, trabalhando aqui na equipe do PJE. Ela vai ficar mais aí na parte do bate-papo, tirando algumas dúvidas que forem surgindo. Então, eu vou aqui começar a explanação. Deixa eu iniciar aqui os slides. E vou falar sobre o uso do PJE no 2º grau. Geralmente, todo mundo sabe, né? Quem está participando aqui, isso não é um treinamento, certo? Até porque vocês já utilizam a ferramenta, então não tem como a gente explorar todos os fluxos e todas as tarefas, porque isso vocês já sabem bem. E aí eu e Janete, a gente, quando estava pensando em elaborar essa explanação, pensou em ver as questões que são mais demandadas para a gente, os chamados mais recorrentes. E aí eu vou começar, a gente tem aqui uma agenda, eu vou começar com as considerações iniciais, falar um pouquinho da questão do gabinete, que é a elaboração do relatório, voto e ementa, as alterações tanto no voto quanto no acórdão, e liberação para votação antecipada. Vou falar depois um pouquinho da redação judiciária, como a gente pode melhorar algumas coisas e evitar, às vezes, até abrir chamado, fazendo uma varredura no processo antes. E utilização do PJE também na secretaria, questão do segredo dos sigilos, cadastro dos órgãos externos
e a tarefa de encaminhar para outro gabinete. O último ponto, que seriam as dúvidas, as indagações, porventura forem surgindo, aí no decorrer da explanação. Então, como eu falei inicialmente, esse evento aqui, nessa explanação, não temos como abordar todos os pontos do sistema, porque é bem vasto o PJE, tanto primeiro grau quanto segundo grau, né? Então, e o tempo é bem curto para a gente começar a explorar todos esses pontos. Então, vamos nos ater realmente e focar nessas demandas mais recorrentes que chegam para a gente através de Agile e, às vezes, até de ligações, né, pensando em resolver as demandas que chegam. Por que eu escolhi inicialmente, gabinete, redação judiciária e secretaria? O processo hoje, quando ele nasce no PJE segundo grau, ele nasce na tarefa do gabinete, seja ele subindo do primeiro grau para o segundo grau, através do recurso inominado na questão das turmas recursais, ou apelação, né, nas varas comuns. Então, quando ele já chega no gabinete, ou através de uma ação originária, seria um agravo de instrumento, por exemplo. Então, como ele já nasce no gabinete, eu escolhi esse fluxo aí, essa trajetória de iniciar no gabinete, depois ele vai para a redação judiciária para poder marcar a sessão de julgamento e depois chega na secretaria para os cumprimentos. Então, como a gente elaborou aqui, a tarefa que a gente vai focar seria a elaboração do relatório, voto e ementa. Porque a questão de despacho e decisão é uma coisa mais tranquila, mais simples, porque o assessor ou o próprio desembargador, ele minuta ali, ele faz a decisão, já assina e o processo já desce para a secretaria para ser cumprido, né? E o relatório, voto e ementa, existe uma questão específica que é a questão da liberação desse voto previamente pelo relator. E, às vezes, a gente se depara nos chamados, e, às vezes, na própria sessão de julgamento, no dia da sessão, alguns vogais e alguns assessores dizem às vezes eu não estou conseguindo visualizar o voto, o que aconteceu? E é interessante, sempre após o desembargador ele assinar o relatório, que é a única peça que fica disponível para os órgãos externos, porque não tem conteúdo de julgamento. Então, quando ali está assinando o relatório, se ele quiser, naquele momento, já solicitar a inclusão em pauta e liberar o voto para que os outros já tenham conhecimento, seria interessante isso já acontecer. Pode ser que ele não queira, então a gente orienta que, se for o caso, antes da sessão de julgamento ou no próprio dia da sessão, ele libere, né, para que no dia da sessão não fique esse voto indisponível. E aí, às vezes, essa falta de visualização chega os chamados para a gente e a gente vai verificar que faltou, às vezes, apertar naquele botão de liberar para a votação antecipada. E aí fica melhor de já visualizar e os vogais já proferirem seu voto, sinalizando ou discordando ou acompanhando o relator. Isso também facilita já o trabalho da redação judiciária, que já vai vendo ali aquele placar, né? Existe um placar ali no painel do secretário da sessão, que ele vai já acompanhando como é que está a votação, como é que está a questão de se houve discordância, se há suspeição, impedimento, e ali o processo ele já vai fluindo. Então, aqui na próxima tela, vocês já sabem, porque vocês trabalham, né, e já visualizam isso. Eu estou aqui na tarefa de sessão de julgamento aguardar. Essa sessão foi do dia 27 de abril, e aqui eu já tenho o botão de liberar para votação antecipada, que é nesse momento que há a liberação, e aí os outros desembargadores já começam a visualizar o processo, para poderem ir votando, né? Então, aqui, esse ponto aqui que eu coloquei, como saber se o voto foi liberado, eu acho muito importante. Por quê? Porque, às vezes, até o pessoal também da secretaria chega alguma demanda, ou da própria redação judiciária, o voto não foi liberado, como é que eu sei que ele foi liberado ou não? Seria interessante sempre fazer essa pesquisa lá através de processo, pesquisar processo. Lá naquele menu,
né, que a gente tem aqui o abrir menu, lá em processo, pesquisar processo, a gente consegue ver em que nó está o processo. Nó, pessoal, é a tarefa, é a caixa, certo? Então, se o voto não foi liberado ainda, o processo vai estar apenas na tarefa de sessão de julgamento aguardar, como eu coloquei aqui. Ele vai estar apenas em uma tarefa. A partir do momento que o voto é liberado, que o desembargador clica lá, liberar para votação antecipada, ele muda um pouco. Se o servidor ou o usuário for procurar saber se realmente esse processo foi liberado, os nós eles vão aumentar, as tarefas elas vão aumentar. Por quê? Depois que ele aperta em votação antecipada, né, para liberar para votação antecipada, o processo ele vai ficar lá numa tarefa chamada votação antecipada aguardar e, concomitantemente, ela vai ficar em voto não relator votar para os demais desembargadores. Esse processo que eu peguei aqui, que é base de teste que a gente utiliza, ele fazia parte da primeira Câmara Civil. Então, são 4 desembargadores, né? O relator e mais 3 vogais. Então, para o relator, ele fica lá em votação antecipada a aguardar, porque o relator ele já liberou o voto. E para os demais, para os vogais, né, os outros desembargadores, ele vai ficar numa tarefa voto não relator votar. E aí, o desembargador vogal ele já pode, pela tarefa, votar, porque ele já vai visualizar o voto, né, do relator. Ele pode votar tanto pela tarefa quanto pelo painel do magistrado, como eu coloquei aqui em cima. Já podem visualizar o voto do relator e proferir o seu, seja pelo painel ou pela tarefa. No próximo slide aqui, a gente vai ver também no gabinete a questão de alteração do voto, de um processo que já está pautado. Porque o que acontece? Às vezes o processo já seguiu esse primeiro passo que eu disse, né? Foi lá, o assessor minutou, enviou para o desembargador, assinou o relatório, e aí o desembargador solicita a inclusão em pauta e libera para votação antecipada, e o processo fica lá, como eu coloquei nessa tarefa anterior, votação antecipada, aguardar, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Né? Aqui ele está em votação antecipada, aguardar, porque o desembargador já liberou. E aí, digamos que, por alguma ocasião, o desembargador precisou alterar esse voto de um processo que já está pautado, como esse exemplo da gente, pautado para o dia 27 de abril. Né? E precisa retornar esse processo para poder fazer alguma alteração. Então, o que seria isso? O assessor precisa retornar dessa caixa votação antecipada, ou se ele tiver em sessão de julgamento aguardar, também precisa clicar lá em voto, relatório e ementa, minutar ou validar, precisa retirar esse processo para poder voltar para essa tarefa, fazer as alterações, as correções devidas e lembrar de voltar esse processo para a caixa que ele estava, de aguardar a sessão de julgamento. Porque esse processo ele já estava aguardando uma sessão, ele já tem pauta marcada, certo? E, às vezes, o que acontece? Por algum esquecimento, esse processo, eles retornam para minutar, para fazer as alterações e esquecem de devolver para a caixa de aguardar a sessão. E, pessoal, quando há esse esquecimento, quando Márcio, Jaqueline, Leila e Ana, né? Luciana também encerram a sessão de julgamento, existe um gatilho no PJE que, quando essa sessão é encerrada, o processo ele já caminha para a tarefa correta. Se ele estiver lá em aguardar a sessão de julgamento corretamente, quando as meninas encerram, os meninos da redação, né, encerram, esse processo ele anda depois para acórdão inter-UTU assinar. E, às vezes, o que acontece? Quando o assessor ou o usuário esquece de voltar o processo para aguardar a sessão de julgamento, quando os meninos do secretário da sessão encerram, o processo ele não anda no fluxo. E aí fica preso na tarefa ou de minutar ou de validar. E aí precisa abrir um chamado, né, às vezes, para que a gente faça lá tecnicamente, para poder fazer esse processo andar no fluxo.
Então, seria interessante, nessa questão aí, de todas as vezes que precisar retornar ao processo para minutar ou fazer algum tipo de correção, não esquecer de devolver o processo para a caixa de sessão de julgamento aguardar. Aí, caso contrário, como eu coloquei aqui, ao concluir o julgamento, essa sessão, o processo ficará preso e não migrará para a tarefa correta. Né? E aí impede, esse fluxo aí vai impedir que haja uma agilidade no andamento do processo. Ok? Então, aqui é só explanando mesmo esse slide que eu coloquei, a alteração do voto, ele retornar para validação, aqui vocês conseguem retornar, fazer as alterações devidas, né? E depois de retornar, ó, eu estou aqui em que tarefa, como eu selecionei aqui, voto, relatório e ementa, validar. Poderia ser minutar também. E quando eu abro aqui em próxima ação, ele me diz aguardar a sessão de julgamento. Eu preciso voltar esse processo para aguardar a sessão de julgamento, porque ele já tem uma sessão marcada. Porque, como eu falei, se eu deixar esse processo aqui e o secretário da sessão encerrar a sessão, o processo ele vai ficar preso, ele não vai andar no fluxo, certo? E aí evita que se abra o chamado e a agilidade do processo ela fica um pouco comprometida. A alteração do acórdão, às vezes eu recebo mensagem no WhatsApp e às vezes tem chamado, logo no início tinha mais chamado para isso, essa questão de alterar o acórdão. Até o desembargador ou magistrado na turma recursal, né, não assinar o acórdão, eu posso modificar esse acórdão. E como é que eu modifico o acórdão? Eu estou aqui numa tarefa chamada acórdão inteiro teor revisar, que isso tudo é depois que já houve a sessão, né? A sessão já aconteceu, já foi encerrado lá pelo secretário da sessão. E aí, esse processo ele vai para uma tarefa de revisar. Eu posso alterar essa primeira aba aqui, ela é inalterável, eu não consigo mexer nessa primeira aba que é chamada de acórdão. Eu só consigo mexer nas outras abas aqui, ementa, relatório e voto do relator. Então, quando eu clico na aba ementa, por isso que eu coloquei aqui em vermelho, o que eu for alterando aqui no editor de texto, eu vou alterando e salvando, porque eu altero e salvo e ela vai alimentando nessa aba acórdão aqui. Porque essa primeira aba acórdão, ela aglutina todas as demais abas. Esse ementa, o relatório e o voto. E, às vezes, o pessoal quer mudar aqui na aba acórdão. Ah, não estou conseguindo editar, o acórdão não está, eu não estou conseguindo colocar nada. Mas não está conseguindo porque, como eu falei, essa aba acórdão, ela é inalterada. Ela só pode ser alterada através das outras abas quando eu vou salvando. E aí vai sendo alimentado todas as alterações nessa aba acórdão. Lembrando que o relatório, como eu falei no início da explanação, ele é a única peça que o desembargador assina. Né? Lá atrás, ainda quando está fazendo a minuta, o desembargador, quando ele assina antes de solicitar a pauta, ele assina o relatório e esse relatório ele já fica disponível ali na linha do tempo do processo, para que os órgãos externos, seja o MP, né, a defensoria, o próprio advogado, já visualize que existe um relatório assinado e, como não tem nenhum conteúdo de julgamento, por isso que ele é a única peça que pode ser assinada e ficar visível para as demais. O voto e a ementa, juntamente com o acordo, é assinado só no final. Né? Essa tarefa que eu estou aqui, que é acordo inteiro teor revisar, já é no final do julgamento. Aí sim, quando o desembargador ele assina o acórdão, fica todas essas peças aí, essas abas aglutinadas e fica disponível para as outras partes, né? Fica disponível, se o processo não for sigiloso, logicamente, né? Fica disponível na consulta pública e na linha do tempo para as partes externas, ok? Então, só lembrando desse detalhe. Outro detalhe dessa tela importante também é que a assessoria revise essa movimentação aqui, que é justamente importantíssimo para a nossa estatística, né? Para a estatística do gabinete, dos órgãos julgadores. Então, sempre, quando o processo estiver nessa tarefa de revisar, passa aí, faz uma varredura, como a gente diz, o pente fino,
em todas essas abas, verifica se a movimentação está correta, para realmente a gente ter uma estatística bem fidedigna, né, lá no Sigajus, e essas informações elas serem bem corretas realmente. Ok? Vamos aqui para o próximo. Redação judiciária, boas práticas, porque eu e Janete, a gente conversando, pensou em falar também um pouquinho sobre isso. É interessante, sempre quando o secretário da seção visualizar lá na relação de julgamento os processos que serão pautados, eles procurarem verificar se lá no nome, porque fica lá um painel, né? Quem é secretário da seção, que trabalha com esse perfil, sabe? Tem lá um painel e tem lá uma votação e fica os nomes do desembargador relator, juntamente com os outros vogais que já foram votando. E, às vezes, no próprio nome do desembargador relator, tem essa observação de aparecer o número 0. Quando aparece esse número 0, é porque ou o relator não liberou o voto, né? Por algum motivo ele realmente está segurando ali o voto, como a gente fala, e só vai liberar mais próximo da sessão, né? Então, aparece uma mensagem lá, o relator não liberou ou não proferiu o voto. Então, o que acontece? Se a redação judiciária ela identificar isso antes da sessão, vai ser um grande ganho, no sentido de, poxa, será que realmente o desembargador não liberou, não proferiu o voto, né? Ou aconteceu algum problema? E, com antecedência, seria interessante entrar em contato com o gabinete, ter esse bate-bola aí da redação. Eu sei que já existe, né? Vocês sempre falam aí, essa comunicação tem que sempre existir entre gabinete e redação judiciária. É interessante a redação ligar, ou falar com algum assessor, tirar essa dúvida. Está aparecendo aqui 0, o voto foi liberado mesmo, ou não foi liberado, por quê? Ou aconteceu algum problema nesse processo? Porque isso, como eu falei também já, isso evita que no dia da sessão isso seja identificado, e aí a sessão está ocorrendo, né? Vai ficar aquela coisa de, eita, não liberou, aí abre um chamado de urgência, se for caso de chamado, porque às vezes pode nem ser, né? Como eu falei, pode ser que quando a redação judiciária ligue para o gabinete, está aparecendo aqui 0, o desembargador ainda não liberou mesmo o voto, e quando o assessor for verificar, aí vai dizer, eita, realmente, não foi liberado o voto, vou clicar aqui em liberar, e aí está resolvido o problema. Então, evita um chamado, né, para a equipe, para a gente, porque isso tudo é uma varredura que pode ser feito antes da sessão. Agora, lógico, se a redação judiciária ligar para o gabinete ou entrar em contato, e aí o assessor, não, esse voto já foi liberado, realmente aqui não tem como eu liberar mais. Pode ser um caso técnico, né, que aí precisa de realmente um chamado no Agile para que a gente possa verificar essa situação. E aí libera o processo para que no dia fique mais tranquilo e a sessão flua, né, sem alguma intercorrência nesse sentido. Outro ponto também que eu coloquei aqui é esse, antes de encerrar a sessão, o usuário deve observar com cuidado e corretamente qual foi o gabinete vencedor. O PJL chama isso, né? Gabinete vencedor. O que seria o gabinete vencedor? É o relator, se o relator ele for vencedor no processo. Ou pode ser que o relator ele seja vencido, e o vogal ele venha a ser o relator para o acórdão, como a gente fala. Né? Nesse caso, quando a redação judiciária, quem tem lá o perfil de secretário da sessão, ele vai proclamar o resultado, o PJE ele traz uma telinha que vai aparecer no próximo slide, que é preciso sinalizar esse gabinete vencedor. Por padrão, o PJL já traz o relator marcado como vencedor. Mas, como eu disse, às vezes na sessão, nem sempre o relator é o vencedor. Então, quando for verificar essa situação, quem realmente venceu, ter esse cuidado de marcar corretamente. Por quê? Porque se marcar errado,
só sai, o processo ele só vai andar no fluxo e ir para o gabinete vencedor se realmente for aberto um agile, né? E houver a intervenção da equipe técnica. Então, se o secretário da seção, a redação judiciária, tivesse cuidado de analisar quem realmente qual foi o gabinete vencedor, isso facilita e, como eu disse, não prejudica o andamento do processo. Porque a partir do momento que marca lá o gabinete vencedor, esse processo ele cai numa tarefa lá de acórdão inteiro teor assinar. Porque já está no final, né? Já houve o julgamento, e aí só cai no gabinete correto quando existe esse fluxo aí, e só falta o desembargador ele assinar o acórdão para que o processo ele siga no fluxo e vá para a secretaria para poder fazer os cumprimentos. Então, isso tudo evita, né, essa questão de abertura de um chamado. Às vezes acontece, foi marcado o gabinete equivocadamente, né? Não marcamos corretamente. E aí a gente abre um agile para poder esse processo ir para o gabinete correto. Ok? Esse slide aqui é só o que eu já tinha falado, né? Quando a redação judiciária ela identificar, por exemplo, aqui eu estou utilizando uma sessão ordinária do processo da sessão do dia 27 de abril, tem 257 processos nessa pauta. E aí, pode-se visualizar que, dentre esses 257 processos, um ou dois aparece aquele zero que eu falei. E se for o caso, o secretário da seção já entrar em contato com o assessor para perguntar, o desembargador liberou ou não liberou, aquela fala que eu tive agora anteriormente, né? Porque se não tiver liberado, é só a questão de clicar lá no botão, já vai ficar liberado, e aqui a gente já pode seguir tranquilamente, porque vão todos estar os votos visualizados, né, e votados, porque os outros desembargadores vão poder visualizar o voto e votar, e aí a sessão ela vai seguir. Então, eu acho importante, por isso que eu estou batendo nessa tecla, é importante fazer essa análise nessa pauta. Eu sei que, às vezes, a pauta é extremamente extensa, né, tem 300, 400 processos pautados, às vezes na turma recursal também tem uma quantidade muito alta, mas seria interessante passar esse olhar com cuidado para ver se realmente estão todos os votos liberados, para que lá na frente o processo ele siga, né? E não haja essa questão de retirado de pauta por causa de falta de visualização do voto ou até por causa de adiado, né? Por essa questão. Então, eu acho isso importante, esse olhar do pessoal do perfil, né, de secretário da seção que lida com a pauta. O outro ponto que eu já falei foi essa questão de marcar o gabinete, né? Marcar corretamente o gabinete vencedor, porque nem sempre o relator vai ser o vencedor, pode ser que seja vencido, e aí o processo ele vai para o relator do acórdão, que não é o relator, né? Vai para ser o vogal, talvez, digamos assim. Certo? Então, aqui foi aquela tela que eu falei, que isso tudo aqui é lá no painel do secretário da seção. Não sei se o pessoal do gabinete, estou fazendo aqui só para vocês também terem uma noção de como é que funcionam os perfis, né? Dos outros perfis, tanto de gabinete quanto de redação judiciária e chefe de secretaria. Nesse aqui, aquilo que eu disse, proclamação do resultado do julgamento, vai aparecer aqui o número do processo, gabinete vencedor. E é nesse momento que o secretário da seção ele vai marcar o gabinete vencedor. Por padrão, o PJE sempre traz o gabinete vencedor como relator, mas pode não ser. E aí o secretário da seção ele marca aqui quem foi o gabinete vencedor e o processo ele segue no fluxo. Né? Vai lá para uma tarefa de revisar, de conferir da redação judiciária e depois eles encaminham para a assinatura do acórdão ou para revisar o acórdão, né? E aí vai para a assessoria revisar nesse ponto, aquela tela que a gente já passou aqui, vai revisar a ementa, o relatório, o voto e a movimentação processual. Certo? A gente chegou aqui na parte da secretaria agora,
na questão dos cadastros dos órgãos externos. Isso também é bem importante, porque a secretaria, na hora de fazer a intimação, tem uma tarefa lá de citação, intimação e expedir. É interessante que ela observe esse cadastro, tanto do MP como da Defensoria, procuradorias em geral, seja do município ou do estado, e também lá empresas do Siscad, que são aquelas empresas de pessoa jurídica, né, que já tem aquele escritório virtual, aquele painel que pode ser feita a intimação e vai chegar lá no perfil dela, no painel, como se fosse advogado. Então, assim, esse cadastro eu coloquei aqui porque, às vezes, a secretaria ou o próprio advogado, às vezes o usuário, enfim, cadastra uma procuradoria e não tem essa medusa. É chamado de medusa, assim, eu soube um dia desse, porque tem esse símbolozinho aqui, né? E aí, quando a gente cadastra pelo CNPJ, automaticamente, se isso for uma entidade, for uma procuradoria dentro do sistema, já vai ser criado aqui, ó, essa medusazinha, que significa que esse processo ele faz parte de uma entidade, né? Ou seja, do MP ou da Defensoria, que quando o usuário da secretaria ele for intimar, já vai chegar lá no painel dessa procuradoria, ou da Defensoria, ou de qualquer empresa, Siscad. Às vezes tem a Procuradoria da COSERN, Banco do Brasil, tem algumas empresas que já estão cadastradas, né, no Siscad. Não sei se vocês sabem, mas lá na página do tribunal, quando você clica no link do PJE, tem lá um ícone que fala quais são as empresas que são cadastradas no Siscad. Então, é muito importante esse cuidado da secretaria em saber se está sendo cadastrado, às vezes, quando ele vai lá em retificar a autuação, o desembargador dá um despacho, ou o magistrado dá um despacho para retificar algum tipo de autuação da parte, e aí a secretaria precisa alterar algum polo, né, ativo ou passivo. É interessante, se for alguma procuradoria, colocar o CNPJ e verificar se está aparecendo a medusa. Por quê? Olha aqui nesse exemplo que eu coloquei abaixo. Aqui, nesse caso, algum usuário cadastrou corretamente o Estado do Rio Grande do Norte, que faz parte da Procuradoria-Geral do Estado, mas também, desnecessariamente, cadastrou a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte representante, sem o CNPJ. Pessoal, não necessitaria desse cadastro aqui. Você vê que não aparece a medusa. E aí, quando a intimação for feita para essa procuradoria aqui, que não aparece a medusa, ela não tem como ser feita por sistema, via sistema, como a gente fala. Não vai chegar lá no perfil do procurador essa intimação. Então, não há necessidade de fazer esse cadastro aqui, até porque o Estado do Rio Grande do Norte, aqui acima, ó, já visualiza que ele já é representado pela Procuradoria. Certo? Então, assim, ter esse cuidado de visualizar se está aparecendo a medusa, para a gente já ficar tranquilo. Essa intimação aqui, o servidor ele vai fazer, vai chegar via sistema lá no painel do procurador e está tranquilo, ele vai responder, o Estado, né, o procurador vai responder tranquilamente, porque está lá a intimação. Certo? E aí, como eu digo, dá efetividade ao processo. Porque se for pelos Correios, nesse caso aqui, se tivessem deixado só essa procuradoria de baixo, sem a medusa, né, iria pelos Correios, pode ser que demore mais, e aí a gente espera, né, existe um atraso, e o processo judicial eletrônico não é esse o objetivo. Né? O objetivo realmente é dar essa efetividade, tanto para nós, usuários que utilizamos o sistema, como uma resposta mais efetiva para o jurisdicionado, para o pessoal que realmente demanda da justiça e espera um resultado eficaz dela. Certo? Nesse próximo slide aqui, eu coloquei encaminhar processo para outro gabinete. Isso, às vezes, gera um pouco de dúvida do pessoal da secretaria, né, de, eu utilizo quando essa tarefa? Quando é que eu posso usar essa tarefa aqui? O que ela significa? Eu falei anteriormente que, às vezes, nem sempre o relator ele é o vencedor do processo. E o que isso implica? Quando o relator ele não é o vencedor do processo e houver
embargos de declaração daquele acórdão que foi assinado pelo vogal, eu vou utilizar essa tarefa aqui, encaminhar o processo para outro gabinete, para que esse processo chegue para o vogal, para ele analisar os embargos de declaração. Porque o que acontece? Esse processo, vou utilizar aqui nomes, certo? Digamos que desembargador Vivaldo, ele é o relator do processo, certo? Mas quem foi vencedor nesse processo foi a desembargadora Zeneide. E aí, desembargadora Zeneide, ela vai assinar esse acórdão. Quando ela assinar esse acórdão, se houver algum embargo de declaração, quem vai julgar vai ser a desembargadora Zeneide, esse processo. Mas sendo que esse processo ele faz parte do acervo de desembargador Vivaldo, certo? Não há uma transferência para a desembargadora Zeneide, não vai sair esse processo para a desembargadora Zeneide para contabilizar um processo a mais para ela. Não, vai ser só um caso específico dela, se houver embargo de declaração, ela vai ter que se manifestar sobre esses embargos de declaração. Então, é nesse momento que a secretaria vai encaminhar o processo para o gabinete de desembargadora Zeneide, para que ela elabore os embargos de declaração, esse processo vai ser pautado novamente, né, desse segundo julgamento, que teve o primeiro, né, que foi normal, o primeiro julgamento do processo do mérito, e aí vai ter o processo de julgamento dos embargos. Então, ela vai lá providenciar, fazer o relatório, voto e ementa, né? Quando a secretaria encaminha por esse caminho aí, por esse encaminhar processo para outro gabinete. Porque se a secretaria não fizer isso, o processo vai ficar lá no acervo de desembargador Vivaldo e não tem como a desembargadora Zeneide analisar esses embargos. Então, a secretaria precisa clicar aí, o processo vai só ser deslocado, né? Vai para a desembargadora Zeneide para que ela analise os embargos que foram protocolados pelo advogado, e aí vai seguir o fluxo do julgamento. Michele, depois desse julgamento dos embargos, depois do julgamento dos embargos, a desembargadora vai assinar esse acórdão que é referente aos embargos, e o processo ele vai descer para a secretaria. E a secretaria ela vai retornar o processo para o gabinete de origem, né? Ela tem, depois que o processo ele é deslocado, como eu coloquei aqui em cima, não é caso de redistribuição, mas de encaminhamento. O processo ele continua pertencendo ao acervo do relator. Há apenas um deslocamento para outro órgão julgador. E fica aqui na linha do tempo do processo. Remetidos os autos por encaminhamento ao desembargador tal da Câmara Civil. Né? Mas depois a secretaria ela vai ter que devolver, ela identifica isso. Quando o processo ele volta aqui para a secretaria, secretaria analisar, que é uma tarefa lá dos servidores lá da Secretaria Judiciária ou da Secretaria das Turmas Recursais. Né? Quando o processo ele volta aqui, existe esse número 12 aqui, em proximação, devolver ao relator de origem do encaminhamento. Então, a secretaria precisa se atentar que precisa esse processo ser devolvido ao gabinete de origem. Qual era o gabinete de origem, no nosso exemplo? Era o exemplo lá do desembargador Vivaldo. Esse processo ele vai voltar lá para o acervo do desembargador Vivaldo. Ok? E aí vai ser cumprido, normalmente, vai intimar para saber dos embargos que foram decididos e seguir normal, se tiver de expedir um ofício, né? Nesse sentido. O outro ponto também, deixa eu só voltar aqui o slide, que a gente verifica essa situação do encaminhar para o gabinete, para outro gabinete, é a questão do impedimento ou suspeição do vice-presidente. Então, às vezes o pessoal liga, o vice-presidente está suspeito ou impedido de atuar. A gente utiliza essa saída aí, encaminhar para outro gabinete, para a secretaria poder escolher, né, quem é qual órgão julgador que vai atuar nesse processo. Então, são essas duas aí situações que a gente utiliza essa tarefa. As outras tarefas, pessoal, eu não vou me ater aqui, porque são tarefas tranquilas, né, de redistribuir, de suspender processo, arquivar. São tarefas de conclusão que vocês já conhecem.
Essa daqui a gente verifica que, às vezes, existe uma dúvida. Quando eu posso remeter esse processo para outro gabinete? E aí, por isso que a gente trouxe aqui, para ficar um pouco mais claro qual é a utilidade dessa tarefa, certo? Vamos aqui seguindo. Eu acho que essa explanação era mais esses pontos que a gente tinha que abordar com vocês. E estamos aqui para o espaço para dúvidas, algumas outras indagações que foram surgindo. Eu não estou visualizando o chat, não sei como é que está aí o bate-papo com Janete e se teve alguma dúvida, mas seria esses pontos aqui que eu trouxe para vocês, certo? E digo que está aberto aqui o espaço agora para as questões das indagações. Eu procurei ser bem direta em alguns assuntos aqui. Como eu disse, a gente não tem como abordar tudo. Fica o meu agradecimento à participação de todos. E vamos lá. Tem alguma pergunta aí, Janete? Esses slides eles vão estar disponíveis, tá, pessoal? Quem quiser, posso repassar no final aqui. E estou à disposição. O vídeo eu acredito que também vai estar. Podem abrir aí, se for o caso, para algumas questões, certo? E de perguntas. Estou vendo aqui o pessoal. Ei, Marcelo. Tão boa a participação aqui de ouvir vocês. Doutor Marivaldo aí, obrigada, doutor Marivaldo, pela presença. Se quiserem perguntar também sobre outras questões que não foram abordadas aqui, para a gente tentar responder. Isso, doutor Marivaldo, estou vendo aqui essa questão do cadastro, né? Muito importante essa questão do cadastro. Porque se não houver esse cadastro correto, às vezes o processo, a gente pensa que a intimação chegou lá para o procurador, para o MP, e não chegou, né? Não chegou via sistema, vai chegar de outra forma. Pode ser central de mandados ou correio, e isso vai demorar mais o processo. E não é esse o objetivo do processo eletrônico. Gostei muito da sua explanação. Obrigada. Muito, muito, muito claro para todos. É aquela questão que você falou, quando está zero do voto, nós realmente temos um feedback muito bom com todos os gabinetes, certo? Sim. Então, foi muito bem o nosso entendimento. E com vocês também do PJE. Vocês têm uma equipe muito boa de apoio para conosco e vamos nos unir para fazer o PJE muito bom para o Rio Grande do Norte, Judiciário Potiguar. É só isso, nossa participação. Sim, Ana, obrigada aí pelas palavras. A gente realmente tem esse feedback aí de vocês da redação. Sempre muito bom esse fluxo, né, de nosso contato. E a gente está sempre à disposição, você sabe, o WhatsApp, quando manda a gente tenta responder e resolver. Às vezes pode demorar um pouquinho, porque as demandas são bem grandes, mas, enfim, o objetivo mesmo é sempre somar para a gente poder aprimorar o sistema e dar essa resposta tanto para o usuário interno como para o externo, né? Como eu disse, para o jurisdicionado. Essa é a função, isso é a nossa função aqui. E aí vai chegar a versão nova e a gente sempre nessa expectativa de estar aprimorando e melhorando o sistema. Mais alguma pergunta? Michele, tem uma pergunta no bate-papo da Vanessa. Qual é, Rodolfo? Michele, quando ocorre o trânsito em julgado e precisamos devolver o processo para a origem, às vezes acontece de ficar pendente de assinaturas de servidores que juntaram as decisões ou documentos e o PJE pede para que confirmemos o envio. Nesse caso, existe alguma orientação específica? Sim. Peguei um caso desse antes de ontem. Américo, lá do 13º Juizado, mandou essa mensagem para mim e foi aberto um chamado nesse sentido. Geralmente, quando isso acontece, se foi o usuário que está usando o sistema e a assinatura que está faltando é a dele, ele pode confirmar ali e tentar devolver o processo para o primeiro grau. Nesse caso de Américo, não era nenhuma assinatura dele, era do Sejus, que era uma servidora lá, Cris do Sejus. E aí ele vai tentar até resolver, falar com ela,
para que ela assine o documento e devolva, certo? Porque às vezes é só, se for o usuário, ele ali que está, o próprio usuário que está tramitando, mexendo, né, manipulando aquele processo, ele mesmo pode assinar, porque o sistema diz qual é o documento que está faltando a assinatura. Nesse caso, sim. Agora, se não for, seria interessante entrar em contato, né, com quem assinou ou faltou a assinatura daquele documento para que assine e o processo seja devolvido. Michele, aproveitar para parabenizar pela sua disposição. Você sempre obrigada. Esclarecedora e à disposição. Michele, eu queria só confirmar uma informação. Tem uma caixa no PJE que a gente usa no segundo grau, que é a caixa de prazo aguardar, né? Que é a caixa para onde vão os processos quando a gente abre os prazos, né? Uhum. Aí a gente percebe que há alguns processos, que os processos não estão sendo migrados ainda, uma parte não está sendo migrada quando os prazos são vencidos, né, automaticamente pelo PJE. Alguns já vão para as caixas de certificado de decurso de prazo, né, e certificado de trânsito em julgado, mas outros não vão, aí a gente precisa estar acompanhando essa caixa para ver se consegue, né, verificar processos que já venceram os prazos para a gente migrar para a caixa correta. Aí, assim, você teria, de repente, alguma estratégia, alguma solução para isso aí, para a gente não precisar fazer isso, ou você sabe dizer se está encaminhado já alguma solução a esse respeito? Michelson, nesse caso, é uma matéria bem técnica, certo? Eu sei que, às vezes, existe o quartzo, né? Aí já é o pessoal da técnica, os analistas que entendem mais disso, mas que ele é rodado diariamente, né? Para ver os prazos que são vencidos e ver esse fluxo aí de tramitar o processo do prazo em curso para o prazo decorrido. E, às vezes, pode ser alguma inconsistência, né, quando roda, né, esse periódico aí do quartzo. Eu acredito que seja isso. Mas essa parte é bem técnica, é mais do pessoal lá dos analistas, entendeu? Que fica verificando isso. Dentro do sistema, né, do PJE, existe essa verificação periódica. Eu me lembrei aqui. Certo, então. Obrigado. Certo? Respondido? O que eu coloquei, Michele, desculpe, Marivaldo, foi o que eu coloquei no chat, que é uma questão dessa passagem automática é complexa por envolver essas aplicações externas ao PJE. No caso, o Quartz que você colocou, eu não sei se já foi substituído e se na versão nova será ainda o Quartz, mas ele é um verificador de tempo, né? Digamos assim, é um temporizador, em que ele fica recalculando. Isso aí, puxar um outro ponto, é que o PJE ele não faz recálculo de previsão de término de prazo após o expediente ser iniciado, certo? Digamos que você colocou um determinado expediente e a previsão do término é daqui a 10 dias. Se de repente aparece um feriado no meio, uma suspensão de prazo no meio, vai continuar com previsão de término 10 dias. O que faz o PJE todos os dias ele verifica se houve alguma modificação e encerra ou não o prazo. Então, isso é muito comum das partes reclamarem. Meu prazo não acaba mais tal dia, ele acaba daqui a 3 dias, porque teve a suspensão do expediente de 2 dias, 3 dias. Aí, isso tudo é feito por esse atualizador, ok? Então, assim, tem 2 aspectos, não sei se eu compliquei mais do que expliquei, Michelson, mas é externo ao PJE e ele tem, às vezes, 50 mil prazos para verificar numa noite. Aí ele verifica 30 mil, fica 20 mil. Então, esses 20 mil não passam da caixa para outra. É uma questão de tempo, que a gente também não pode deixar isso no horário de expediente fazendo essa verificação, porque senão degrada a performance do PJE também, sabe? Eu não sei dizer como está tecnicamente, como Michele falou, eu não sei dizer como está as modificações para melhorar isso daí. Estava sendo feito. Talvez Rodolfo consiga explicar melhor em que pé está isso. Na época lá de Paulo Porto, estava sendo feito. Obrigado, Marivaldo. Em tese, com a nova versão, pelo que a gente leu na
nas informações do CNJ, a versão do Quartz, para a nova versão que a gente vai colocar, ela é melhor, mas a gente ainda, como está em fase de teste, ainda não conseguiu identificar essa melhoria, visto que as atividades que a gente está fazendo são poucas, né? Mas, pelo menos o que diz a documentação do CNJ, o quarto que a gente vai utilizar nessa nova versão será melhor do que o que usamos hoje. Eu queria só lembrar também aqui uma questão que é bem demandada a nossa equipe, às vezes acontece, dos processos sigilosos. E muitas vezes, principalmente logo no início, tinha muito isso de o Ministério Público não está conseguindo ver um processo. Às vezes, quando eu torno o processo sigiloso, né, tinha uma versão anterior no PJE que automaticamente as partes do processo elas não ficavam como visualizadores daquele processo. E aí o próprio advogado não conseguia, no acervo dele, encontrar o processo, porque aquele processo tinha se tornado sigiloso, né, e precisaria liberar todas as partes. Essa semana eu também tive, um usuário me ligou e disse, tem um advogado aqui, o processo dele está pautado, era até um processo do pleno, e ele não está conseguindo visualizar. Eu disse, já checou lá em visualizadores, né, lá naquela parte de segredo ou sigilo, opções, visualizadores, se o advogado está como visualizador, e aí o advogado não estava como visualizador, porque foi um processo que ele foi digitalizado, aí foi inserido no PJE, e aí foi tornado o processo sigiloso e o advogado não estava como visualizador do processo sigiloso. Então, aí foi aberto um chamado e tal, e esse chamado, o que eu estou querendo dizer, é que ele poderia ter sido evitado. Se o usuário tivesse visto que o advogado não estava lá como visualizador, ele mesmo poderia incluir. Né? Ele inclui lá, em opções, tem liberar para todas as partes, ou tem lá a opção só de acrescentar visualizador. E pode ser colocado o CPF ali daquele visualizador, se for o advogado ou qualquer outra parte, e já liberar para que ele veja o processo. Certo? Então, assim, quando tiver alguma ligação para a secretaria, lá na Secretaria Judiciária ou na Secretaria das turmas recursais, não estou conseguindo visualizar meu processo, ele sigiloso e tal, sempre façam essa checagem aí, essa varredura no processo, se lá na opção de visualizadores, aquela pessoa está como visualizador. E se ela não tiver, se for o caso, insira, porque aí ela vai conseguir ver o processo. Essa questão de processo sigiloso também é importante a gente tratar aqui. Ok? Acho que ficou entendido. Mais alguma pergunta? Doutora Sandra, presente aqui. Rafael. Rafael aqui está falando sobre o carregamento, né? Que às vezes não completa a tarefa, fica rodando e não vai. Nesse caso, aí a gente já identificar o problema, eu não posso dizer com certeza, mas nesse caso é interessante realmente abrir um chamado para que a equipe técnica possa verificar, porque fica nesse looping aí, fica rodando às vezes. Doutor Marivaldo, a questão da passagem automática dos prazos. Nicolas, obrigada, Nicolas. Vanessinha. Valteíse aí. Aline. Obrigada, pessoal. Mais alguma pergunta pelo chat? Pelo jeito não, Obrigada, né, doutora Sandra. Acho que não, né? Está tudo... Acho que foi bem esclarecido. A gente vai disponibilizar, né, Rodolfo, esses slides. Eu vi que Valteíse perguntou aqui onde é que vai ser disponibilizado. O slide eu ainda não sei, mas os vídeos serão disponibilizados pelo YouTube, conforme a comunicação informou.
Sobre doutora Sandra, sobre a questão do Agile, a senhora tem o Agilizap, que é somente para magistrados. A senhora pode, com o número do Agile, solicitar que seja verificado os magistrados têm atendimento VIP. Bem, pessoal, eu acho que era isso que a gente tinha que explanar para vocês. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de ter participado desse evento, que é extremamente importante. O Mês Tecnológico está aí já na 3ª edição, essa iniciativa da CETIC, que foi abraçada também pela presidência. E terão outras palestras aí nos próximos dias, geralmente nas sextas-feiras. Agradecer ao cerimonial, agradecer mais uma vez a CETIC e a participação de todos vocês. Ok? Dizer que a gente está à disposição, qualquer coisa é só acionar, seja pelo WhatsApp ou pelo próprio Agile também. Tá certo? Acho que é isso. Em nome da CETIC, do secretário Gerando Gomes, a gente quer agradecer a você, a Janete, e agradecer a todos que participaram e estão participando desses momentos especiais e de aprendizado, né, para todos os servidores do tribunal. E vamos continuar na próxima sexta-feira com outros assuntos. Solicitamos que vocês participem também dos outros webinários. E agradecemos bastante por hoje. Não sei se o cerimonial quer dar um fechamento, se não, obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde, pessoal. Bom final de semana. Saúde para nós, para o mundo. Obrigado. Doutora Michele? Pois não? A senhora pode encerrar, viu? Posso, né? Fique à vontade, tá bom? Tá joia. Eu já agradeci aqui. Obrigada ao cerimonial também e a todos. Tá Tá bom? bom. Boa tarde, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.